só fazer um pedido para vocês. Os cartões de votação que vocês estão pegando aqui, eu peço que no término da reunião devolva eles aqui na mesa, ou caso esqueça, traga na próxima reunião, que a gente está sentindo falta de alguns cartões. Tem uma outra e a gente está tendo que distribuir aleatório porque não dá mais para distribuir. Tem uma outra informação muito importante. Senhores, por favor. A gente pode ficar até às 10 da noite depois, não tem problema. Ontem nós recebemos a visita na secretaria da pessoa que está organizando, fazendo todo o trabalho do termo de referência da concessão do trem intercidades. Foi um tema debatido aqui. Essa pessoa veio para ver quais são os principais pontos que tem que fazer obra de macrodrenagem que influenciam diretamente da linha férrea. E isso vai estar constando do termo de referência. A empresa ganhadora vai ter que fazer essas obras por determinação do governo de São Paulo. Um dos pontos que é um gargalo para a gente e desde sempre causou problemas é a passagem sobre a linha férrea ali do lado do SESI, do córrego Pinheirinho, que ali estrangula a passagem, faz o acúmulo de água para ficar para trás e causa enchente na Barra Funda. O Júnior acompanhou o senhor na vistoria e já tem de pronto, ele deu uma solução de fazer uma ponte ali aduelada, aumentando a passagem de água, justamente aquilo que estava previsto no plano de macrodrenagem. Segundo essa pessoa nos passou, até o meio do ano que vem é para sair essa concorrência pública, vai ser feita uma PPP, vai ser construído uma nova linha para o trem de alta velocidade e reformada a linha atual para o trem comum de passageiros. Então, aquilo que a gente muito discutiu aqui, que muitos estavam céticos que não iria acontecer, ontem a gente foi surpreendido e vai virar realidade. Outro ponto é a questão que, pelo volume que nós devemos ter de passageiros, pelo volume que deve ter o tempo de circulação que vai daqui até São Paulo, a nossa estação ferroviária, mesmo sendo reformada, ela não deve suportar. Então, ficou meio por cima que o governo do estado deve partir para uma nova estação, um novo modelo. Então, fica aí a informação para vocês, em primeira mão, que o trem, a volta do trem é realidade, a concorrência é no meio do ano que vem, com o início das obras para 2021. Tá ok? Vamos à pauta do dia. Então, Júnior. Só um complemento, são 2 trens, tá? Vai ter o Expresso, Campinas, Jundiaí, São Paulo, 1h03 estimativa, Barra Funda, tá? Todo o deslocamento vai sair da Luz e vai descer para Barra Funda. E vai ter um TIC parador, que ele fala que vai parar em todas as cidades aí para em Viena, de Campinas a São Paulo. TIC parador, estimativa 1h30, 1h40 de São Paulo a Campinas. Então, vamos continuar, pessoal. Só para alocar vocês, a gente estava naquela área, naquela setor de adequação das vias. Não sei se vocês lembram. A gente parou naquela parte de adequar o Pinheirinho, de adequar a Manaus, e agora a próxima era aquela questão que até a gente não votou e foi discutido, que era a Avenida Parcho, que hoje, na verdade, é Rua Iracema Lucas com a Rua do Bevilacqua. Então é ali da Avenida das Indústrias, ali próximo ao hotel que tem no distrito, até a divisa com Louveira.
Então a previsão de alargamento dessa via, de deixar uma faixa não edificante, tá? A gente esqueceu de colocar aí porque estava sem, mas a gente vai acrescentar 15 metros do eixo, tá? De faixa não edificante. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Isso daí a gente já tinha pré-discutido na última reunião. Podemos aprovar? Tá. O próximo é a rua Afonso Garbuio, que é 15 metros do eixo para o lado da divisa com Valinhos e 15 metros do eixo para o lado oposto ao residencial Vila de Treviso como faixa notificante. Então é aquela até o Vila de Treviso, que é possível, né? Porque depois ali você já tem como chama aquela vila lá, você lembra? O Fontaine. Depois você tem o condomínio Vista Alegre ali, que tem casas já encostadas no muro. Então até aquela região, 15 metros, digamos, dos lados, depois continua só do lado direito, para quem está sentido Estrada da Boiada. Tá bom? Alguma dúvida nesse caso? E também está junto a rua Maria Helena Junqueira, 12 metros para o lado direito de quem sobe no sentido Estrada Municipal Fazenda Santana. Todo mundo se localiza onde é essa rua? Tá? Seria do lado direito ali para quem sobe a faixa de alargamento. Boa noite, Júnior. Eu deixei com vocês um trevo nessa Garbuio junto com a Estrada da Boiada, que precisa ser feito urgente lá, inclusive de manhã ninguém passa, também ninguém passa lá. Então, nesse pedaço aí dá para ficar, desapropriar um pedacinho da Vista Alegre, lá que não tem casa naquele pedaço. E Valinhos, porque a divisa justamente é na Estrada da Boiada, tem que acertar com Valinhos para fazer esse trevo grande lá para poder resolver isso. Isso precisava incluir aí, né, já na Garbuio. Tá? Fer, se eu me recordo, ali teve uma exigência na diretriz ali dos prédios, né? Da rotatória ali, o problema é o DR, né? A gente pode inserir. Ele já deixou uma situação, fizeram. Sim. A gente já pediu para deixar ali daquele empreendimento. Só que ele foi conversar com o DR para executar e o DR sinalizou negativamente. Tá? A gente pode inserir essa daí. Anota aí, Garbi, a gente insere essa para trazer para a votação depois. Final da Afonso Garbuio com Estrada da Boiada, uma rotatória ali para melhorar o fluxo. Eu sei. Sei onde é. Quanto a essas duas, pessoal, da Afonso Garbuio e da Maria Helena Junqueira, alguma dúvida? Alguém tem mais algum comentário? Alguém é contra? Podemos aprovar? Aprovado, Zé. Próximo. Todas as ruas, Sim, colocamos faixa notificante em todas. Tá? Esse daí já foi, Gabi? Assim. Acho que voltou. Aqui, ó, a reforma da via local, que é a Avenida Frank Soares, que ela vem ali do posto do Jorge, até do lado da represa 1, e depois até Louveira, mesmo a estrada Fazenda Monte Alegre, ela toda chama Rua Abraão Carinho 1. Foi até uma exigência do delegado, que falou, o ideal é a gente fazer até Louveira para tirar o gargalo ali, quando for edificar. E falou o nome da estrada Fazenda, mas ela inteira, até Louveira, já tem a denominação Abraão Carinho 1, tá? Então a reforma dessa via local, deixando 15 metros de eixo para cada lado como não edificante. Tá? Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Alguém é contra? Podemos aprovar? Aprovado. Vamos lá. Então aqui uma proposta já que veio do grupo 6,
que era elaborar estudos e projetos acerca da duplicação e continuidade da Avenida Fernando Bettinini. Todo mundo se localiza onde fica, ali onde a gente tem a VIP, onde a gente tem agora a New Rodas ali, MP. Então seria um estudo para duplicar essa via e continuar a ligação possivelmente até a capela. Tá? Então, isso daí foi uma proposta do grupo 6. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguém com dúvidas? Alguém é contra? Então vamos aprovar. Aprovado? Aprovado, meu. Oi? Essa, você passou ali, distrito. Onde tinha o Bom Bife, aquela última que margeia aquele pasto ali, onde tem a VIP, a MP ali, seria o alargamento. Não sei se alguém passa durante a semana, mas ela é estreita, tem trânsito de caminhão, principalmente por causa da VIP, e ela é sem saída lá no final. Então a ideia seria fazer uma interligação com ela até a região da capela ali. Facilitaria até para o pessoal da capela conseguir acessar, que muitos trabalhadores dali são da capela. Tá? Júlio. Oi. O que é do alto do Big O que? Do alto? A discussão sobre a reserva das áreas não edificantes entre a rua Arnaldo Roque Brisque, Carolina von Zubin, entre a Anhanguera e a Estrada da Boiada. É aquela região ali onde está sendo agora feito. Não, isso daí a gente não teve alteração. Está em preto, já é texto do plano vigente. Tá? Mas é aquela região onde está ocorrendo asfalto, né? Geraldo Soares, é aquela interligação ali. E já está começando o asfalto lá. Então, alguém tem alguma dúvida? Podemos aprovar? Aprovado, Edgar. Ali não vai ser. É que ali a estação hoje ela está bem no meio. O que a Fernando Bettinini, a reforma seria o quê? Você até a estação ali, você tem várias glebas que são industriais ali, vários lotes que são industriais que não tiveram ocupação ainda, que já estão naquele parcelamento. Seria a continuidade dela ali, a duplicação e reforma até encostar atrás da estação e possivelmente uma saída para a região da capela. Sim, isso mesmo. O projeto, a ideia do projeto é essa. Bem. Então, aqui. Não, a estrada da capela a gente já votou o alargamento dela, 15 metros. Já foi na anterior. Então aqui é o eixo estratégico de meio ambiente e sistema que a gente está sugerindo a adequação do texto, que é transformar do meio ambiente e saneamento ambiental para do meio ambiente sistemas de áreas protegidas e áreas verdes, visto que grande parte do saneamento já existe o plano. Vocês vão ver embaixo aí que tinha uma parte do plano de saneamento que a gente sugeriu a remoção porque ele já existe. Em 2007 ainda não. Tá? Depois a gente melhora o texto ali do artigo 1, do primeiro artigo, que seria o 5 anterior, né? Ele fala: o plano diretor de Vinhedo PDPV adotará um meio físico orientador natural das novas ocupações com critérios de ocupação diferenciados por macrozonas, condicionando as ocupações das áreas ambientalmente frágeis a parâmetros mais rígidos, compatíveis com suas características físicas, objetivando. A gente sugere a alteração para o eixo estratégico para o meio ambiente de Vinhedo tem caráter transversal, se articulando com diversas políticas públicas, sistema estratégico de desenvolvimento econômico e orçamento territorial, ordenamento territorial, que integra essa lei, adotando o meio físico como orientador natural das novas ocupações, com critérios de ocupação diferenciados por macrozonas, condicionando a ocupação das áreas ambientais a parâmetros mais rígidos, compatíveis com suas características físicas. No final, a mesma coisa do texto. A gente só dá uma esclarecida e linka com os outros sistemas estratégicos e políticas públicas que o plano prevê. Tá? Alguém tem alguma dúvida nessa alteração? Algum comentário? Alguém é contra?
Podemos aprovar? Aprovado, Zé. Agora manda o grupo 2. O objetivo dele era integrar as propostas do plano diretor com o plano de saneamento, o plano municipal de resíduos sólidos. Então a justificativa foi uniformização das ações. Então, implementação no território municipal das diretrizes contidas no Plano Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional e Municipal de Saneamento Básico, Política Nacional e Municipal de Resíduos Sólidos, Política Nacional e de Mudanças Climáticas, Lei Federal da Mata Atlântica, Sistema Nacional de Unidades de Conservação e demais normas e regulamentos federais e estaduais que couber. Então são as principais leis ambientais que está linkando ali, que o plano tem que observar também. Eu já falei com vocês em outras, principalmente do plano de Mata Atlântica, que é uma falha do nosso plano. A lei é de 2006, o plano é de 2007, ele não contemplou, deveria ter contemplado. A gente, não sei se vocês lembram, a gente já inseriu vários capítulos do respeito a ela. Alguém tem alguma dúvida desse inciso, seria, né? Um comentário? Alguém é contra? Podemos aprovar? Aprovado, senhor. Então, agora no grupo técnico a gente inseriu algumas questões para garantir a questão do não retrocesso ambiental, que é um pilar do plano, tá? Então, a proteção dos recursos mananciais, recursos hídricos, mananciais e reservas de abastecimento, conservação e recuperação do meio ambiente e da paisagem, proteção dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas, redução da contaminação ambiental, todas as suas formas, incentivo à adoção de hábitos, costumes e práticas que visem a proteção dos recursos ambientais, produção e divulgação ampla de informações ambientais organizadas, qualificadas e fácil acesso à população e estímulos às construções sustentáveis. Tá? Esses são alguns pontos que o plano prevê. Abaixo, depois, a gente vai falar de alguns projetos que a gente sugeriu a inserção para garantir esses pontos. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida sobre esses pontos? Alguém é contra a inserção deles? Então, aprovado, senhor. Então aqui, primeiro de cima era definir política de gestão de resíduos. Então, na verdade, lá em cima eu já linkei, a gente já linkou isso, que remetindo ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que ele já existe e ele foi promulgado pela Lei Complementar 135 de 2015. Então a gente está sugerindo a remoção porque a gente já tem um plano municipal que faz a gestão de resíduos sólidos no município. Então, não tem por que definir, já foi definido. O plano, ele é derivado da lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ele prevê para todos os tipos de resíduos que a gente tem no município a questão do manejo ambientalmente adequado. Ele pega muito na questão de logística reversa. Isso é uma bandeira muito forte que a gente está tentando trabalhar. O Ministério Público também está tentando pressionar a logística reversa. Grande parte dos resíduos que a gente consome, existe uma obrigação legal do fabricante de recolher. Tanto que em alguns casos a gente tem problema no município. O principal é a lâmpada. A gente já sofreu ameaças do Ministério Público Federal, numa reunião em Campinas, da Prefeitura correu o risco de tomar um processo por estar recolhendo e destinando lâmpadas, visto que já existe um acordo setorial dos produtores de 2015, existe uma entidade que cuida disso e que ainda não implantou em Vinhedo. A gente teve uns avanços nesse último ano. Hoje em Vinhedo, tanto Covabra quanto Extra, eles já estão recolhendo lâmpada da população. Ele trabalha com pneus, é um grande problema, só que pneus, hoje em dia a gente tem uma empresa já bem implantada que faz a logística reversa. Quando a gente tem um acúmulo para o pessoal dar os borracheiros, normalmente eles já destinam.
Mas quando a gente tem um acúmulo, a gente faz normalmente uma campanha, recolhe, armazena, essa empresa vem e destina. Tá? A política, o plano, ele vê muito isso, o grande gerador, viu? Então, obrigação legal do grande gerador. A ideia do plano de resíduos sólidos é que a gestão de resíduos seja autossuficiente. É o principal ponto que ele fala. Então, o custo com o lixo, primeiro tem que ser das empresas, e os que vêm para o poder público tem que ser autossustentável. Esse é um ponto difícil. Tá? Ele é um ponto difícil porque, para um município pequeno, é difícil o município conseguir ter todas as usinas para você tratar esses materiais. O custo é muito alto. Então, o que a gente está trabalhando no âmbito das prefeituras da região é tentar firmar um consórcio, uma conversa para firmar um consórcio entre municípios vizinhos, para firmar, seja o resíduo da construção civil, que é um resíduo que é custoso para você cuidar sozinho, seja o resíduo orgânico mesmo. A ideia do plano é o quê? No final, só ir para o aterro sanitário o que é inútil, realmente inútil. Tudo que tenha algum tipo de utilidade, seja para reciclar de uma forma direta para a indústria, ou seja para você fazer compostagem, fertilizantes, o plano busca isso. É utópico ainda. A gente tem um grande problema no resíduos sólidos. Tanto se vocês pegarem o nosso plano, a gente fez a batimetria dos resíduos nossos. A gente quantificou e qualificou. Não é só nosso, aqui de Vinhedo, mas no Brasil como um todo, a gente tem muito problema de umidade. A nossa cultura é muito de desperdício, principalmente de resíduo orgânico. É diferente de por exemplo, um país que está muito avançado nisso, que é a Alemanha, que usa principalmente combustão para fazer energia. O resíduo dele é muito seco. Então, ele tem um alto valor agregado para você produzir energia. O lixo brasileiro ainda é muito úmido. Mas isso é uma política que ela é nova, a Política Nacional de 2010. A exigência do plano municipal, ela foi para 2016, 2017, encerrou. Então, os municípios ainda estão engatinhando nesse tipo de política. Tá? Mas é legal, dá uma olhada nessa lei do 35. Ela tem um anexo dela que é o plano, né? Uma calhamação meio grande, mas tem bastante coisa legal lá, bastante método. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Essa questão de resíduos sólidos, na verdade, elas significam uma oportunidade. O pessoal da Litusera, conversando há algum tempo com eles, falaram que uma alternativa, né, a cidade já tem bastante a questão de recolher o lixo reciclado, mas eles estavam explicando que se todo o lixo que você pode reciclar, por exemplo, embalagens de longa-vida, se você lava como se você fosse utilizar e dispensar no reciclado, essa seria a grande alternativa para o lixo. Todo o lixo que vai ser dispensado, ele deveria ser lavado e secado. Essa foi a orientação que o pessoal da Litusera estava comentando. Com a água que você bebe. Da lavagem, pessoal, a gente orienta alguns itens. Tá? Que normalmente o processo de reciclagem, ele existe a lavagem do material, tá? Durante o processo da reciclagem. O que a gente tem que evitar, que eu convido quem quiser um dia passear lá na reciclagem, ficar um dia na esteira, e tem estômago forte, porque tem saco que infelizmente a população não ajuda. Vem resíduo orgânico, vem resíduo de banheiro, vem tudo que vocês imaginar, a população joga dentro do saco verde. E o pessoal lá, os cooperados, abrem, não é gostoso, sabe? É bem pesado. Então o que a gente sempre orienta, o leite, se você chacoalhar um pouquinho, já resolve. O problema é óleo e sangue. Se você dentro de um saco botar aquela embalagem de carne que tem sangue, o que contaminou com sangue é lixo. Na hora da triagem elas vão separar e vai para lixo, porque você contaminou o material. E o óleo também, tá? Principalmente material de papelão. Sujou de óleo,
vai para o lixo. Mas esses dois itens têm atenção e separar certinho. Infelizmente o povo não ajuda. Somente, não é nem casa, muitas vezes escritório é bem feio e vem. Tá? Então, pessoal, seria isso. A gente está sugerindo a remoção deles, do item F, porque ele já existe um plano específico para isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra a remoção disso? Então, aprovados, né? Aqui é a mesma coisa que eu já tinha falado lá no início do título. O plano, ele previa desenvolver um plano de água e esgoto. Esse é o nome que foi dado. Na verdade, esse não é o nome correto. É o Plano Municipal de Saneamento, que ele não fala só sobre água e esgoto. Ele fala sobre água, esgoto, macrodrenagem e resíduos sólidos. Ele linka ao plano de resíduos sólidos. A prefeitura fez esse plano em 2012 e foi sancionada a revisão dele este ano já. Tá? Então a gente está com o plano fresquinho lá. O plano, o William da Sanepar fala bastante, porque envolve muito água e esgoto. Então a gente está sugerindo a remoção desse item porque ele previa elaborar um plano que a gente já tem, tá? O plano de saneamento é por dentro. Tá, não preciso colocar, mas ele já tem, tá? Ele tem a lei de 2012 e a revisão foi por decreto, tá? Tem. Depois eu adequo ali e mando para vocês. Tá? Alguém tem alguma dúvida nesse item? Podemos suprimi-lo? Tá? Então aprovados, né? Então aqui tem um artigo que ele foi criado, a gente explicou, para permitir a especificação de estratégias mais precisas, nas quais se estimou as propostas protocoladas pelo grupo de trabalho dos delegados na revisão. Então, isso aqui a gente pegou de várias conversas que vocês tiveram, não veio uma proposta específica, mas se comentou muito nas reuniões que a gente teve de mesa sobre isso. E ninguém escreveu especificamente esse item. Então a gente criou um eixo estratégico e elencou várias estratégias abaixo. Várias delas a gente pegou de propostas que vieram do Condema, tá? Então o Condema, mesmo ele não criando esse eixo estratégico, ele fez propostas que seriam estratégias para a questão de meio ambiente da cidade, tá? Então ali assim, no artigo a gente só coloca essa questão do eixo mesmo, de criar para a gente poder linkar essas estratégias abaixo. Alguém tem alguma dúvida disso? Algum comentário? Alguém é contra? Não, os outros são outras estratégias, tá? Cada um é um. O que a gente fez ali no grupo técnico, por causa de várias estratégias, a gente criou um artigo que vai definir elas abaixo. É só isso que a gente está criando ali. Alguém é contra isso? Aprovado, galera. Então vamos lá. Primeira estratégia, velho. Ela foi feita pelo Condema. O Violino conhece bem essa, né, Violino? Que é dar prioridade à provisão de recursos materiais e humanos necessários à conclusão ao prazo máximo de 180 dias a contar da promulgação dessa lei, o Código Municipal de Meio Ambiente, submetendo a aprovação do Condema. É até engraçado quando eu vi essa Condema, porque o código já está em discussão, né, meu amigo? O Violino está como coordenador do grupo técnico lá no Condema e a gente está discutindo. A gente fez o que? Uns 40%, 50% já da revisão. Então é só para amarrar mesmo no plano de prever essa promulgação do Código de Meio Ambiente. Tá? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre esse item? Alguém é contra a aprovação disso? Então, aprovado. Então, a segunda também veio do Condema, que era elaborar estudo específico a ser submetido à apreciação do Condema, com definição de possíveis linhas de conectividades para a implantação dos corredores ecológicos de biodiversidade nas zonas de conservação leste, sudoeste e noroeste, tendo como prioridade os corredores propostos pelo Reconecta. Eu mostrei já aqui em reunião os Reconectas para vocês, até a gente já passou o mapa.
Então, o Reconecta, na verdade, o corredor ecológico dele é um eixo central, tá? Isso daí, a ideia do Condema, também o grupo 5 falou sobre isso, seria depois definir pequenos corredores onde é possível a gente criar para a gente interligar melhor esses corredores. Aqui já foi aprovado até por vocês uma do corredor ali ligando a ZCA Noroeste com a Sudoeste. É um corredor meio complexo, tecnicamente é bem complicado, que a PP é muito estreita, mas a gente vai tentar, melhor forma, uma travessia por cima da rodovia, alguma coisa para a gente fazer essa interligação. Tá? Então, alguém tem algum comentário sobre esse item? Alguém é contra isso? Podemos aprovar? Aprovados, né? Vamos lá. Aqui o Condema vem com uma que é, isso aí, elaborar estudos em todas as microbacias, levantamentos de características hidrológicas, a exemplo do detalhado feito pelo Bom Jardim. Isso aqui, pessoal, já praticamente no estudo do professor Rinaldo já vai estar todo o levantamento das microbacias. Mas a gente manteve aí, porque eles estavam pedindo a conclusão. Possivelmente antes do plano ser aprovado, vai ser concluído. Vai ser promulgado. Já está finalizado o estudo do professor, mas vai ser promulgado. Mas a gente manteve. Alguém é contra isso? Alguém tem alguma dúvida? Então, aprovados, galera. Então, a primeira, caracterizar todas as microbacias do município com identificação das suas características hidrológicas, visando proteger adequadamente os pontos de captação e reservação de água. Então, isso é a caracterização principal do estudo mesmo de sustentabilidade hídrica. Tá? Alguém é contra? Podemos manter? Aprovamos? Aprovados, galera. Então, a segunda. Evitar acidentes potenciais de contaminação com água, contaminação da água. Esse era o Condema. A gente complementou ali com especificação do plano de ação de emergência. O plano do Rinaldo vai ter esse plano emergencial para evitar contaminação. O principal ponto que a gente tem é a beira da Bandeirantes, porque passa o Tiquimunho ali e qualquer acidente na rodovia ali pode acarretar um problema. Então ele vai prever adequações para a gente garantir pelo menos o abastecimento daquela região. Foi dito aqui pelo Tinho, da Sanasa, que veio falar com a gente, além desse plano de emergência, ele sugeriu um plano de contingenciamento. Então vocês fizeram o plano de emergência, não conseguiram segurar, caiu, vazou, sujou. Perdemos 60% da produção d'água do rio Capivari. Tem que estar escrito quem que bebe água. Idosos, hospitais, crianças. Ele recomendou isso tem uns 3 anos atrás. Acho interessante manter. Sugestão seria só alterar plano de ação e emergência. O plano de ação de emergência ele já vai prever isso. Só alteração. Coloca contingência ali, Sgarbi, só para ficar um pouco mais claro. Plano de ação, de emergência e contingência. Tá? Mas ele já prevê. Tá? Sim, a hora que ele estiver pronto, a gente vai ter que cutucar a Autoban. É que a Autoban, não sei se vai ser ela que vai executar, visto que está em final de concessão. Tá? A concessão da Autoban está em fase final aí de prazo. Possivelmente o governo vai abrir uma nova concessão. Se a Autoban continuar, vai ser ela. Se a Autoban sair, vai ser a outra. A gente tem um ponto próximo ao ponto aqui também, que também pode ter um certo risco, o córrego que vem ali, os córregos do Xoxó, também tem uma drenagem ali, e a gente capta a água depois dele. Tá? Então, alguém é contra? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Podemos aprovar, pessoal? Aprovado. Próximo, Ricardo. Incentivar também é do Condema, incentivar a recuperação e preservação dos mananciais, bem como a conservação dos solos, como forma de facilitar a infiltração de água de chuva, possibilitando ampliar a regularização das vazões dos cursos d'água. Tá? Essa bandeira, pessoal,
é o que eu sempre falo. O pessoal fala do plano de sustentabilidade, é plantar árvore. Não, não é. Muito do trabalho do plano de sustentabilidade é o trabalho de meia encosta, é o trabalho de solo. Não adianta nada a gente recuperar PP e deixar a terra continuar descendo e não infiltrar água acima que vai abastecer o lençol freático. Então, ele vai bem de encontro ao que o plano já vai prever. E a gente manteve, acho bem interessante, só para ponderar um pouco mais e pontuar um pouco mais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra? Podemos aprovar? Aprovado, pessoal. Então, essa aqui, a gente tem um comentário do grupo técnico. Estava condicionada a emissão de diretrizes para a construção após a devida comprovação técnica de possibilidade de água para toda a população, com definição em litros habitantes dias, a considerar a média de consumo do ano imediatamente anterior ao da emissão da diretriz. Qual é a nossa observação do grupo técnico? Não é condicionar a emissão, condicionar na emissão. Eu não consigo cobrar de ninguém algo sem ele ter uma certidão de uso do solo que prevê as diretrizes gerais que ele tem que seguir. Então, qual a nossa sugestão? A gente manteve o texto do CONDEMA, mas condicionar, a gente sugeriria condicionar na emissão das diretrizes essa obrigação. Então, não sei se todo mundo aqui tem uma ideia de como funciona uma emissão de diretriz. A pessoa tem interesse de fazer um determinado empreendimento, o primeiro documento que ele pede é uma certidão de uso do solo para saber que zoneamento ele dá. Depois ele pede para a diretriz. O que é a diretriz? A diretriz vai pegar o plano diretor e vai elencar todas as condicionantes e exigências que o plano pede para ele fazer um projeto para aprovar. Então, seria nesse momento que a gente colocaria essa exigência dele apresentar esse estudo que mostre a disponibilidade de água para atendimento ali. Tá? Então, a sugestão do grupo técnico era basicamente condicionar na emissão da diretriz os estudos, na verdade, teria que ser um estudo que o cara apresenta, né? Os estudos para a comprovação técnica, que seria essa alteração que a gente sugeriria. Tá? A gente não mexeu, porque deixamos o texto original do CONDEMA, porque na certidão do solo eu não consigo pedir nada para o cara, simplesmente é uma informação. Então, tudo que a gente está colocando, de respeitar plano de sustentabilidade, plano de macrodrenagem, tudo isso, ele sai na diretriz. Ele não vai ter essa condicionante antes, tá? Bem, eu tenho a impressão que nós estamos diante do gatilho tão falado. Eu tenho a impressão que seria interessante, eu proponho que seja mantido como está, e obviamente que a prefeitura pode, por meio de decreto, ou por meio de qualquer ordenança lá, mitigar o impedimento de eventual empreendimento com a criação da autossuficiência hídrica do empreendimento. Agora, eu acho que esse é o gatilho. Eu até colocaria aí alguma melhoria para responsabilizar um pouco mais o administrador que burlar essa disponibilidade de litros habitante dia, caso ele aprove sem ter essa disponibilidade. Eu acho que eu proporia, na verdade, endurecer um pouco mais. O fato é que esse inciso 4 aí, ele é o gatilho que todos nós temos dito, o promotor tem dito. Eu acho só que ele tem que ser melhorado para endurecer um pouco mais e deixar um pouco tecnicamente mais claro essa questão da disponibilidade de litro habitante dia. Portanto, eu defendo contra qualquer mudança que venha mudar lá na emissão. Mais alguém? Whitney. Só fica com uma dúvida ali, quanto ao seguinte: a definição litros habitante dia considera a média do consumo do ano imediatamente anterior ao ano de emissão da diretriz. Então vamos chutar aqui: eu tive um ano com 200 litros habitante dia, aí a cidade não conseguiu segurar, o crescimento foi maior, choveu menos, secou. O outro ano nós estamos com 180, então a média vai ser de 180.
No outro ano piorou, a população cresceu, não estou mais. Assim eu estou vendo esse gatilho permitir que a gente vai baixando a quantidade de litros habitantes dia em função de várias intempéries que a gente não tem como controlar, como seca, por exemplo. A média dos últimos 10 anos é de 198 litros habitante dia. Essa é a média de Vinhedo. Teve anos que baixou para 105, teve ano que foi para 220, mas a média dos últimos 10 anos é 198 litros habitante dia. Só para o violino, o problema que a gente sugere é que não tem como emitir a receita do bolo, que a diretriz é uma receita do bolo, sem eu amarro a receita do bolo. Como eu vou exigir da pessoa se eu não emitir o documento que amarra ele? Entendeu? É essa a questão que a gente está falando. Isso não é aprovação a diretriz. A diretriz é simplesmente um documento norteador que passa para o empreendedor interessado quais são as exigências para ele fazer o projeto. Tá? Gatilhos. Vamos mandar essas semanas para os senhores todos os gatilhos que vão entrar no plano. Vai ser um artigo específico. Nós não vamos diluir esses artigos ao longo do plano. Vai ter um artigo específico que vai dizer, se alguém teve a oportunidade de ler o Tribuna na sexta-feira, eu já dei uma prévia numa entrevista para o Tribuna do que deve estar vindo aí pela frente. São coisas que vão segurar bastante, vai ter muita obrigação. Só que eu só consigo fazer essa obrigação na diretriz, para que ele apresente o estudo depois da diretriz. Eu tenho que dar a diretriz com as obrigações. Você vai ter que me dar estudo de sustentabilidade, de disponibilidade hídrica da região, me garantir obras disso. Isso para cada região vai ser um pool de coisas diferentes. Vai ter que seguir um monte de coisa. Se eu não me engano, no documento que nós estamos finalizando para a promotoria já está em 5 ou 6 páginas. Então vai ser um dos maiores artigos do plano diretor, toda essa parte de gatilhos e sustentabilidade. Então eu faria um pedido à comissão para suspender a aprovação, para a gente analisar em conjunto com os demais elementos que serão discutidos a respeito do gatilho. A gente suspende, né? Porque no meu entender, o condicionamento não é na emissão. Por quê? Porque não tem que ter emissão se não tiver disponibilidade. Porque no momento que se emite uma certidão de diretrizes, o camarada já considera que ele tem o direito de parcelar o solo se ele atender aquelas condições. Então a questão é que não tem que emitir diretriz se não tiver disponibilidade hídrica. Então eu sugiro que a gente suspenda para fazer essa análise conjunta. Eu tenho uma proposta melhor. Eu nem falo suspender. A gente retira ela desse artigo e coloca no artigo da sustentabilidade. Transfere ela como primeiro item. Anota aí, primeiro item do artigo de sustentabilidade é a melhor coisa. E aí ela já entra a questão da emissão lá com a receita do bolo embaixo. Aí você dá toda a receita dos gatilhos para o crescimento sustentável e aí para constar na diretriz, e na diretriz vai constar tudo que o camarada vai ter que fazer em qualquer local da cidade. Tá ok? Pode ser, pessoal? Vamos lá. Próximo, cara. Nota no celular. Anota o item. Então, o próximo, grupo 6, que é aí de baixo, grupo 5. Aí. Garantir que o crescimento urbano e ordenamento territorial se dê em função da infraestrutura e dos recursos naturais disponíveis, assegurando o crescimento sustentável. Então, seria, de novo, falando basicamente as mesmas coisas dos itens acima, tá? São estratégias. Alguém tem alguma dúvida nesse item? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém é contra? Então, aprovados, galera. Então, aqui, incentivar o reuso de água nos processos industriais. Veio essa proposta do grupo 5, tá?
A gente já tem uma fórmula de estímulo que foi o ano passado, eu fiz a lei municipal de taxas para empresas licenciadas no âmbito municipal. E se a empresa fazer reuso de água, se ela fazer armazenamento de água, infiltração do solo, se ela tiver mais tecnologias sustentáveis, ela consegue porcentagem de isenção na taxa de licenciamento. Tá? Essa lei já assegura isso, podendo pagar até 50% só da taxa, se ela contemplar esses itens. Tá? A gente já tem, mas é sempre bom colocar para incentivar mais. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho isso muito bom, mas Louveira já se adiantou da gente, ele chega a dar 40% de desconto no IPTU se ele tiver energia solar, recuperação de água. Então vai cair nisso aí. Ele já tem essa lei lá e funciona, dá um incentivo muito grande para que as pessoas façam que isso funcione, né? Produzindo, recuperando a sua água, energia solar, captação de água de chuva, isso é muito bom. Zé, mais pra frente, eu não sei se hoje, já está nessa lista de hoje, acho que não, mas o IPTU verde, mas a gente já colocou esse mecanismo, além de empresas, indústrias, qualquer um na tua residência pode ter porcentagem de isenção no IPTU, desde que tenham ações sustentáveis, tá? Alguém tem alguma dúvida nesse item, pessoal? Alguma colocação? Alguém é contra? Podemos aprovar? Aprovado, senhor. Incentivar a instalação de atividades industriais de baixa necessidade hídrica comprovada para o funcionamento das suas atividades. A gente tem bastante, a gente chama isso de empresas de baixa pegada hídrica. A gente teve uma agora que está se instalando no distrito, que é a Ascent. É uma empresa muito interessante, empresa que tem uma rentabilidade para o município interessante, e é uma empresa que tem uma baixíssima pegada hídrica. É um data center. Então, a ideia, a gente já está com essa ideia há tempos, o pessoal da indústria e comércio está com isso de atrair essas empresas que gerem uma boa receita para o município e que também não tenham muito consumo de água. Esse tipo de ação, pessoal, a maior parte das empresas já está sendo tomada. Até as que utilizam água, eles estão reduzindo ao extremo para se adequar. Tá? Então, teve essa proposta do Condema, ela teoricamente já está em implantação, a gente tem que atrair o máximo possível de empresas disso. Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Alguém é contra esse incentivo? Entendeu? Ali em cima já tem o reuso, mas não é só reuso. Pela lei que a gente tem de taxa, a gente estimula várias outras ações de sustentáveis. Então as empresas, a gente tem um selo que a gente faz aqui com as empresas também, a gente está em elaboração dele, para dar um selo municipal para as empresas, é interessante. Tá? As empresas buscam muito isso, principalmente por causa do ISO. Tá? O ISO é uma coisa que pesa muito para a indústria hoje, indústrias de grande porte. Então eles trabalham o mais redondo possível. Tá? Alguém é contra esse incentivo? Não? Alguém tem alguma dúvida? Podemos aprovar? Aprovado. Então aqui, regulamentar e provisionar recursos orçamentários para a implantação da Lei Municipal 3501/2012 e 3604/2014, ambas falam sobre o Sistema Municipal de Preservação de Nascentes e o primeiro, anterior fala sobre o PSA. O PSA, a gente teve aprovação no Condema, nessa última, né, Bebê? O PSA, o Condema liberou o uso do fundo, a gente conversou bastante com o pessoal, e o PSA, o regulamento já
está pronto o decreto, eu só faltava a fonte geradora do recurso. Então a gente vai utilizar o fundo do meio ambiente para fazer o pagamento dos serviços ambientais aos proprietários rurais. Tá? E a segunda lei, ela vai praticamente utilizar um plano de resíduo, plano de sustentabilidade hídrica, para a gente poder demarcar. Então, aí eu vou conseguir, após ele, fazer o decreto de regulamentação, que nesse decreto ele vai amarrar prazos para a recuperação das áreas de APP. A gente vai mais para frente discutir em gatilhos que o Juliano falou, que a gente está respondendo para o promotor, e eles vão entrar na regulamentação dessa lei. Tá? Só gostaria de reforçar aí a figura da atuação do CONDEMA, né? Na verdade, o Fundo Municipal de Meio Ambiente é um ativo que é alimentado pelas taxas, né, de licenciamento, multas, etc. E o gestor desse fundo é o CONDEMA. Então o pessoal cobra muito, poxa vida, o CONDEMA faz algumas coisas e não aparece, né? Então estou anunciando para os colegas presentes, justamente foi uma proposta nossa, a utilização desse fundo para provisionamento aí do pagamento pagamento por serviços ambientais, né? Então a pessoa preserva o meio ambiente e recebe uma contribuição financeira por isso mensal, é isso? Anual. Então, parabéns ao CONDEMA e aos conselheiros que votaram a favor. Alguém tem alguma dúvida sobre esse item? Algum comentário? Alguém é contra? Podemos aprovar? Aprovado, né? Outra proposta do CONDEMA é incentivar a criação de área de proteção e recuperação dos mananciais da APRN Bom Jardim, do Capivari e Pinheirinho. Tá? Essa proposta veio do CONDEMA. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Essa PRN já está correndo no Estado, tá, pessoal? Então é uma coisa que depende muito mais do Estado do que da gente. Mas seria só uma previsão aí. Incentivar o plano não prevê ir contra isso. Porque a PRN, o que ela é? Essa área, para ela ser utilizada só para questão de ocupação sustentável. Tá? Primeiro você recuperar as áreas da bacia, principalmente que tem essa lei, já está no estado do Bom Jardim, e depois incentivar a ocupação sustentável, caso venha a ter. São esse tipo de ocupação que pode. Então seria incentivar o que? O plano prevê o apoio a essa lei. Como eu disse, ela é de caráter estadual. Tá? Ela depende do Estado e depende depois de passar pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA. Tá? É uma política muito mais estadual, mas seria questão da gente apoiar essa criação dessas áreas de proteção. É um apoio. Seria um apoio. Incentivar a criação. Tá? Ali eu estou vendo Capivari, Pinheirinho, Bom Jardim. O Capivari compreende também o córrego do Tico, o córrego do Moinho, ou não? Porque não coloca Ele é seria a bacia do Capivari. Ele pega os afluentes laterais também, tá? Que o Tico Moinho, que vem da indústria. Claro, principalmente visando a recuperação ambiental dessas áreas, principalmente as APPs, tá? Só para tentar dilucidar a questão que a senhora colocou, né? Quando se coloca assim, incentivar, implementar, são medidas programáticas propostas pelo governo que ele deve tomar como motivo de partida, né, norte, para as decisões administrativas. Então é muito importante. Fica como uma proposta programática para a execução pelo executivo. Mais alguém, pessoal? Já que ali a gente está falando da bacia toda, não cabe especificar, então, incentivar a criação de áreas de proteção nas bacias do Bom Jardim, do Capivari, do Pinheirinho, para que isso não gere dúvida?
Na verdade, a PRN, quando fala proteção municipal, é a bacia hidrográfica dele, já subentende, tá? Então, Bom Jardim, Capivari e Pinheirinho. Tá claro que Pinheirinho está na área urbana, é um trecho, mas seria principalmente a função disso recuperar realmente as ATVs, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais algum comentário? Alguém é contra? Podemos aprovar? Aprovado, galera. Elaborar e implementar um plano municipal de recursos hídricos no molde da Lei 9933 de 97 e da Lei 7663 de 91. Tá. Definir e implementar um plano municipal. Na verdade, o plano de sustentabilidade hídrica, ele vai acabar sendo um plano municipal de recursos hídricos, tá? Ele já segue essas normas, só que ele é um pouco mais amplo que o plano de recursos hídricos, porque ele vai prever a recuperação, a proteção, as ações emergenciais para a contaminação, que é um ponto que a gente já falou, o combate à erosão de meio costa. Então ele é um pouco mais amplo. O plano de macrodrenagem também é uma parte dele. Então seria o próprio plano de sustentabilidade hídrica já vai praticamente cumprir essa proposta aí, que é elaborar e implementar o plano municipal de recursos hídricos, tá? De acordo com essa lei 9933 e a outra lei são as leis que instituem o Plano Nacional de Recursos Hídricos, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não, eu não tenho ela aqui. São é grande. As políticas nacionais são grandes. Tanto essa de resíduos sólidos, o SNUC, que fala das unidades de conservação que a gente chama, são leis relativamente grandes e decretos que regulamentam elas grandes também. O decreto é maior. Pergunta, eu poderia, caso com calma nesses dois artigos, se eu tiver algum questionamento, trazer na próxima vez? Tá. Sem problema. Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra? Podemos aprovar, pessoal? Tá, aprovado, né? Indicar e reservar as áreas prioritárias para restauração ambiental e manejo do solo com vista à infiltração de água e, consequentemente, aumento da disponibilidade hídrica. Então, seria principalmente aí a questão do trabalho de solo, bem costa, já é uma coisa inserida no plano municipal de sustentabilidade hídrica, mas seria ainda um reforço que essas áreas têm que ter um determinado cuidado para garantir a infiltração. Não adianta nada a gente recuperar só a PP se a gente não fazer as medidas de barraginha, curva de nível, caixas de infiltração para o solo quando você for implementar alguma coisa, seja empreendimento ou extensão. Todas têm que tomar cuidado com isso, garantir a infiltração de água para o solo. Alguém tem alguma dúvida? Vai, Guedes. É só questão, um ponto de semântica aqui que eu discuti com o professor Limão. Eu fui voto vencido lá. Eu tenho muito receio quando a gente usa o termo produção de água. Dá a impressão que eu estou com um copo de água e eu vou produzir um segundo copo de água. Na realidade, o que nós estamos fazendo é isso, é o aumento de disponibilidade hídrica. Então, eu sei que eu fui voto vencido lá atrás. No meu ponto de vista, o correto seria todos os pontos desse plano não tivesse produção de água que fosse trocado por aumento de disponibilidade hídrica. A gente não está produzindo mais água. Nós estamos garantindo a infiltração para a gente ter um maior ponto de captação hídrica. A água que está no universo é a mesma. Essa questão do aumento da disponibilidade que a gente usa no meio é o quê? A ideia desse plano principal é manter a vazão constante. Então hoje, dia chuvoso, se você passar mais uns 2, 3 dias sem chover, você vai lá, você vai ver que tem uma vazão legal, filtrou água, às vezes alimentou na sua freagem. O que é esse aumento da disponibilidade? Tentar fazer essa vazão dos períodos chuvosos, não, claro que não superficial, né? Superficial não tem jeito,
Mas brotando das nascentes, você tentar manter as nascentes mais perenes. A gente tem muito problema na nossa região, principalmente por causa da declividade, de nascentes intermitentes. Hoje choveu, amanhã você vai lá e essa nascente está brotando aqui no meu pé. O sentido do curso d'água está descendo lá para o fundo. Amanhã você vai, ela está lá na parede do fundo. Você fazendo esses trabalhos, principalmente o trabalho na encosta, você vai garantir que essa nascente brote a maior parte do tempo aqui mesmo. Tá? É isso que a gente fala, aumento da disponibilidade hídrica. Você garante. Porque tem épocas do ano que a disponibilidade realmente reduz, não é caro. O mundo simplesmente aquela nascente, ela não tem muitas vezes nem força para aumentar. Então você garante isso, garante que ela seja constante durante todo o ano. A ideia do plano é essa, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra? Podemos aprovar, pessoal? Aprovado. Implementar as ações de preservação nas zonas de conservação ambiental, priorizando as APP, sua manutenção e conservação, bem como qualquer área relevante para abastecimento de água à população. Então aqui, o objetivo até que o pessoal colocou, é o plano de restauração ambiental, tá? Que é o plano de recuperação, priorizando principalmente as áreas de APP. Então, como a gente garante essa vazão constante? Recupera não é só a encosta, mas também a recuperação dessas áreas de preservação permanente, principalmente nas áreas de abastecimento público. A gente garante a vazão. Alguém tem alguma dúvida sobre esse item? Alguém é contra? Podemos aprovar? Aprovado, pessoal. Viabilizar a implementação dos corredores ecológicos do projeto Interactive, bem como criar novos corredores com essa finalidade. Então é só um complemento daquele item superior que o próprio Condema já tinha falado. Tá? Então é bem o que o Violino falou. Seguir a política pública para viabilizar isso. Que o Interactive ele é um estudo para a criação desse corredor regional. A execução vai depender de cada política pública aí. O Interactive é previsto para durar mais 1 a 2 anos. Então, tanto que o termo de compromisso ele vai assinado por um tempo longo, para não correr o risco de uma próxima gestão, seja lá quem assuma, pare tudo. Então, por isso que ele é uma política regional, não só municipal. E aqui, colocar para o município também tem no seu próprio plano diretor a previsão de implementar essas áreas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra? Então, aprovado. Aí tem uma maiorzinha. Então, planejar a reestruturação dos tecidos urbanos em função da preservação e sustentabilidade das microbacias e do meio ambiente de Vinhedo, visando a mitigação dos impactos ambientais recorrentes das ações antrópicas, através de implantação de microdrenagem urbana com sistema de jardim de chuva, biovaletas e pavimentação permeável. Então são ações que você vai fazer quando for implementar, não é só o pavimento permeável, mas já tem também as outras questões, tá? Então, por isso que a gente vai vir muito com o IPTU verde, para as pessoas melhorarem as que já existem e as futuras, para a gente poder melhorar e atingir todos esses itens. Tá? Não adianta só daqui para frente, o passado também tem que se adequar. Então, buscar a arborização urbana adequada em ruas, parques e praças, bem como a definição dos corredores de adensamento arbóreo às margens dos córregos urbanos, ligando-os a praças, parques, reservas florestais e áreas rurais com utilização para tal de vegetação nativa de bioma local. O que seria isso? Isso que a gente chama do parque linear. Então, onde tiver uma região, uma APP que seja possível, a gente não fazer só paisagismo, pensar também em criar o parque linear, que algumas cidades, por exemplo, no Interactive, Hortolândia dá. O que Hortolândia tem de área rural? Zero. Hortolândia vai trabalhar só com esse tipo de corredor,
só com parque linear urbano. Claro, não vai ter onça passeando na Hortolândia, mas alguma coisa de fauna agrega, tá? Buscar o uso de técnicas de engenharia e renaturalização dos córregos e rios, bem como a fibrorremediação para a melhoria da qualidade de água. Tá? Outra proposta do Condema que integra esse pacote. Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra, pessoal? Podemos aprovar? Aprovado. Agora do grupo 2 é bem parecido com aquela anterior. Então, seguir as diretrizes e determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos instituídas pela lei federal e implementar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos vigente em integração com Política Municipal de Saneamento. Isso a gente já cumpriu nessa revisão da política do Plano Municipal de Saneamento. O plano de resíduos sólidos ele é 2015, o saneamento era 2012. Quando foi feita a revisão, ele passou lá pela secretaria para a gente compatibilizar. De 2012 até o 2015, no meio do segundo plano, muita coisa mudou. Então, essa integralização ela já foi feita e daqui para frente já vai ser uma obrigação legal, uma natural mesmo, de cada plano, conforme ele vai se revisando, ele tem que obedecer os que vieram posterior a ele. Tá? Seria essa ideia do grupo 2 ali. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra, pessoal? Podemos aprovar? Aprovado. Próximo, cara. Aqui a gente vai depois colocar um gatilho, mas isso aqui foi uma proposta do grupo técnico, do grupo 4, o próprio Adriano Corazade, secretário, bateu muito nessa tecla. A gente vai instituir depois um gatilho de prazo, tá? A ideia é colocar numa próxima volume que virá para vocês, esses prazos, que é diminuir o prazo para a regularização ambiental das áreas de preservação permanente, sendo estipulada a obrigação de autorização imediata quando a área a ser restaurada estiver contemplada em projetos já aprovados e com financiamento garantido. Esse último item, pessoal, já é obrigação legal. Todo empreendimento que se implante, ele tem a obrigação de respeitar e recuperar as suas áreas de APP. Tá? Normalmente o empreendimento ele já coloca as áreas APP como áreas verdes. No passado não existia uma obrigação de recuperar. Hoje mudou. Um dos anexos grapuado para quem faz empreendimento desde o ano passado é recuperação e restauração das áreas verdes. Então todo empreendimento ele é obrigado a fazer isso. E ele só tem a licença de operação da CETESB, que é a última fase do empreendimento, posterior à comprovação desse atendimento, dessa restauração. Tá? Então, isso daí é um amarrado nesse final aí, que já é feito pelo próprio Estado durante a aprovação de qualquer empreendimento que passe lá. E aquela diminuição de prazo é porque existe uma lei federal que rege o meio ambiente, a principal é o Código Florestal. Ele estipula 20 anos para as áreas de APP máximo, depois do CAR e promulgação do PRA. O CAR ele vem sendo adiado desde 2015, o final dele. E uma norma do governo federal, semana passada ou retrasada, prorrogando o CAR por tempo indeterminado. Porque ele estava prorrogado até 2020. Quem não fizesse o CAR até 2020 sofreria sanções do governo do Estado Federal. Ele tirou essa obrigação até 2020 e inseriu que quem fizer até 2020 garante financiamentos agrícolas. Quem não fizer não garante. Mas nem toda a área tem uso agrícola ou necessita de financiamento. Então a ideia aí desse grupo e também a ideia que o próprio Adriano Corazade trouxe é o quê? A gente reduzir esse prazo, colocar uma obrigação legal. Vai dar uma briga boa? Vai. Principalmente porque a área rural ela segue os regulamentos, principalmente do Estado. O município não consegue influenciar muito. Mas é
É uma estratégia bem interessante para estar aí, para a gente tentar forçar, tá? E aí depois a gente vai colocar um gatilho de tempo, tá? Então aí vem esse texto que veio do grupo 4 e posteriormente a gente vai trazendo os gatilhos com prazo, tanto para a área rural quanto para a área urbana também. Não vamos esquecer da área urbana. Eu estava imaginando se não seria o caso de nós colocarmos uma condicionante aí no final. Porque sendo estipulada a obrigação de autorização imediata quando a área a ser restaurada estiver contemplada em projetos já aprovados e com financiamento garantido, sob pena de perda dessa oportunidade. Porque o dono da área de APP que não aceitar autorizar imediatamente a implantação do projeto, tendo já o financiamento garantido, tem que ter alguma pena se ele não autorizar imediatamente. Eu acho que o espírito do Dr. Corazari, quando nós discutimos essa questão lá no Condema, foi justamente essa. Entendeu? De fazer com que o dono da área dê autorização para a implantação do projeto. Então a sugestão seria colocar lá no final, sob pena da perda do financiamento, caso não autorize imediatamente. Aí ele vai ter 20 anos para fazer, se for mantida a lei, só que com os auspícios próprios. Ele perde a oportunidade de se utilizar da verba, vamos dizer, de táxi, etc., que possam vir a contemplar essa possibilidade. É que esse final de projeto já aprovado seria empreendimento, não é financiamento nosso, tá? Não é nada municipal. Não. A ideia do rural é a gente botar um prazo, e claro, se não cumprir o plano diretor, se todo mundo lembrar, no final ele tem sanções ao não cumprimento. Você já falou que isso daí estaria condicionado ao CAR legislação federal. Então o fato de constar, isso vai contra uma legislação federal. Você falou, vai gerar discussão. Isso daí na prática não vai funcionar. A intenção é boa, mas juridicamente você consegue derrubar isso. Quer dizer, pode-se constar, mas o que vai prevalecer é a legislação federal. Aí você amarra, então a Adriana lembrou, você amarra, caso o cara queira empreender, não emita diretriz. É uma forma de você amarrar. Caso ele não tenha feito a recuperação no prazo estipulado, que o plano vai estipular, você bloqueia a diretriz para essa ocupação. Eu acho que aí você pega do impulso, meu amigo. Muitas vezes melhor até que uma multa, né? Entenderam? Uma dúvida? Alguém tem mais alguma colocação, pessoal? Podemos aprovar? Alguém é contra? Então aprovado, né? Último do grupo 4 aí. Então buscar o desassoreamento dos reservatórios, tanto dos lagos como das pequenas represas, com o intuito de aumento da capacidade de reserva hídrica. Então, você buscar o desassoreamento, sejam as represas, sejam os lagos que possam contribuir. Eu vejo o desassoreamento, como você vem falando, ele já é uma necessidade. Então, eu trocaria esse buscar por efetuar o desassoreamento. Quem vai buscar para a manutenção, não, bota efetuar o desassoreamento, porque ele já existe, é necessidade hoje. Essa questão de desassoreamento, ela realmente é muito importante, porque no passado, aí não muito longe, a própria legislação não dava conta da questão dos lagos até a menos que 10 hectares. É 1 hectare, quer dizer, 10 mil metros. Então, aí poderia colocar alguma coisa em relação a justamente a própria prefeitura facilitar esse tipo de desassoreamento, principalmente dos lagos que na legislação estadual são até 10 mil metros quadrados. Só quiser falar, já.
colaborando com esse síndico do Marambaia, o desassoreamento é importantíssimo. Você vê a represa 1 como está. Os lagos do Marambaia estão quase todos assoreados. Na Vista Alegre também está, uma boa parte. Então, o Google está funcionando aí, não? A internet? Não. Você falou que ia deixar esse negócio funcionando, né? Para mostrar para esse pessoal como é que está o prejuízo desses assoreamentos. Então, eu vou trazer os equipamentos para mostrar que estado que está isso. Vai no aquário e dá uma espiada. Só que está cheio. Vai no Marambaia, dá uma vergonha, está cheio. Tudo. O lago da Fazenda Bahia, com a terraplanagem que está acontecendo no distrito, está com metade aterrado já. Eu fui lá semana passada. Então, a lei nós temos já, gente. O que precisa é tomar essas providências. E como eu disse, o orçamento está pronto. Nós temos que olhar lá, ver quanto que a Sanemap tem no orçamento para desassorear isso. E como o nosso síndico estava dizendo, o promotor teria que ajudar a facilitar o desassoreamento, porque é uma complicação, porque sujou a água, traz problema. E se a gente não desassorear, você vê quanto tempo foi? Em 30 anos de aprovação do Marambaia, estamos no final. Está quase todos os lagos estão completamente cheios de areia. Não é? Então isso a prefeitura vai ter que deixar no orçamento, ou a prefeitura ou a Sanemap, para que isso aconteça, e junto ao Ministério Público, que ele não entre em atrito com o condomínio, com o que tem no lago, ou com a própria prefeitura, que às vezes aí é uma contradição com o Ministério Público a esse respeito. Então tem que ter uma flexibilização do Ministério Público para que isso aconteça muito rápido. Júnior, internet para a semana que vem, por favor. Só para complementar o que o Carlos falou, hoje, na verdade, reservatórios inferior a 1 hectare, eles são isentos de áreas de preservação permanente, isso vem do Código Florestal. Então, a parte de licenciamento nem precisa. O que alguns condomínios já procuraram, a gente tem lagos pequenos, eles entram com pedido só para ter um documento formal. Se for superior, o desassoreamento hoje, toda autorização ambiental, ela é feita no âmbito municipal. É rápido. É bem prático. Vocês fizeram lá com a gente, isso daí acho que demorou poucos dias para sair. O que demorava muito era o da ERA. Só que todo lago que tem outorga, o desassoreamento, você faz cadastro no DAE. Hoje você faz pelo sistema DAE. Você não é obrigado a ficar pedindo desassoreamento de outorga, dá para fazer por cadastro, desde que o lago tenha a sua devida outorga, tá? Ele seja um lago regular junto ao DAE. Então, os prazos, os estudos são muito mais simples. Então, dá para buscar, dá para executar mesmo o desassoreamento. O problema é, as áreas públicas a gente vem tentando fazer conforme o custo. O custo do desassoreamento também reduziu. Porque a norma do DAE, hoje, se você arrancar uma matéria limpa, você não precisa necessariamente destinar para aterro sanitário. Tá? Essa matéria pode ser reutilizada para fundação, para assentamento de tubulação. Então isso facilitou também. Antigamente, quem já trabalhou com desassoreamento, não sei se o senhor Raul já mexeu em algum, saía 5 vezes mais cara a destinação de material do que a obra. Então, se você tira a parte de areia, esse material mais limpo, você pode utilizar para você fazer assentamentos de tubulação, um aterro limpo, adequação de terreno. Então facilitou, tá? Ele é bem mais barato. A gente pode trocar ali para efetuar, pode ser? Alguém tem alguma dúvida? Podemos trocar para efetuar ali, só para facilitar a vida? Scarpe, troca para efetuar. Lembrando, isso é uma obrigação, cabe a todo mundo que tem um lago, tá? Vai dar um aperto aí, tá?
Alguém tem mais alguma dúvida nesse item? Alguém é contra? Então podemos aprovar? Aprovado, cara. Aqui é só uma adequação de texto, era do desenvolvimento econômico, então, como o cunho do plano é toda a questão sustentável, a gente sugeriu o desenvolvimento econômico sustentável, porque embaixo vai ter itens que não existiam de sustentabilidade para desenvolvimento econômico. Alguém tem alguma dúvida? Podemos só alterar esse texto? Aprovado, Zé. Então ali a gente vê, grupo 2 sugeriu, são objetos do eixo de desenvolvimento sustentável diversificar as atividades econômicas do território, tendo como vista a modernização da economia global e, consequentemente, da região na qual se insere o município de Vinhedo, permitindo a criação de atividades de conhecimento, criação, inovação, logística, tecnologia, promover atividades econômicas sustentáveis de baixo impacto ambiental, permitindo o equilíbrio entre desenvolvimento econômico sustentável, aliado ao aumento da qualidade de vida da população em busca do equilíbrio na relação emprego-moradia em todas as regiões da cidade, na perspectiva de reduzir a quantidade de viagens e tempo médio de deslocamentos no município. Aí, continua, para alcançar o objetivo descrito no caput desse artigo, o município pode buscar a articulação com os demais municípios da RMC, região metropolitana de Campinas, e instâncias de governo estadual e federal. Aí vem, esse daí mesmo, clicando em cima, o eixo econômico de desenvolvimento sustentável tem como estratégia promover as áreas industriais em funcionamento e estimular a sua expansão em moldes compatíveis à sustentabilidade hídrica buscada por essa lei. Induzir uma distribuição mais equitativa do emprego, desconcentrando as atividades econômicas de baixo impacto. Tá? Então essas propostas elas vieram do grupo 4. Proteger as áreas industriais em funcionamento e estimular. Não, é proteger, manter aquela questão industrial e ainda estimular a expansão para atividades sustentáveis. O Juliano acho que trouxe um elemento de uma área que a gente tem ideia para você ter empresas de baixa pegada hídrica, tecnologia, esse tipo de serviço. Você sair daquele molde de indústria pesada, que é um molde que está meio em desuso, né? Então isso veio do grupo 4. Alguém tem alguma colocação sobre esse artigo e esses incisos? Algum comentário? Alguém é contra, pessoal? Podemos aprovar? Aprovado, certo? Agora grupo 1. Então era fomentar a ida de empresas logísticas instaladas na área urbana da cidade para a região do distrito. Aí isso é um ponto, principalmente para a mobilidade urbana, que seria muito interessante. Hoje a gente tem algumas empresas que trabalham com logísticas que estão alocadas mais na região central. Então, você fomentar a ida dessas empresas para o distrito, para você tirar principalmente veículos pesados que ainda transitam. Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra? Aprovado, cara. Incentivar a implantação de escola técnica profissionalizante que busca atender a demanda por mão de obra específica do distrito industrial, bem como as novas atividades e serviços ligadas à tecnologia. Esse tipo de proposta é bem interessante, ela veio tanto do grupo 1 quanto do grupo 3. A gente acredita do grupo técnico que isso é a própria característica das indústrias, vão fazer que muitas vezes trazer escolas técnicas para isso, e até a escola que a gente tem hoje, que é o CEPROVI, talvez repensar os cursos. Porque muitas vezes ele já faz, mas muitas vezes a gente está vendo muita empresa de tecnologia chegando. Então, seria interessante mesmo esse incentivar uma escola que traga cursos técnicos para essa área. Tá? Eu acredito que hoje no mercado aqui, muitas vezes, principalmente, não o nível superior, mas o técnico talvez tenha uma demanda maior.
simplificando a escola técnica, eu deixei as diretrizes para o Júnior, para a gente pegar na área institucional, no distrito industrial, para instalar uma escola técnica naquele lugar. Porque na forma que eles estão fazendo o desmembramento, a prefeitura precisa exigir uma área institucional, e isso não vai custar nada para o município, para instalar a escola técnica lá. Essa é uma sugestão que já deixei nas diretrizes lá. Obrigado. Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Alguém é contra esse incentivo? Podemos aprovar? Aprovado. Vamos lá. Hoje não tem alguém, Richard? Não, né? Então tem mais 12 minutinhos. Vamos lá. Incentivar a expansão das ofertas e cursos profissionalizantes nas mais diversas regiões da cidade, sobretudo no bairro da Capela. Então ele está meio linkado lá em cima, para a gente incentivar isso, principalmente para atender a expansão do distrito. Não é nem expansão física, mas é a expansão de tipos de empresas, né? Digamos. Alguém é contra, pessoal? Alguma dúvida? Podemos aprovar? Aprovado, cara. Aqui vem duas. Então, incentivar a promoção do desenvolvimento sustentável da zona rural com apoio à agricultura familiar e ao turismo sustentável. Criar as condições para o desenvolvimento do turismo apropriado às características de vinhedo, gerando sinergias entre eventos, negócios, cultura, gastronomia, compras, agroturismo para aumentar a permanência do visitante no município. Então isso é uma demanda que já vinha do antigo plano e é uma coisa que os municípios têm feito. O Louveira fez um trabalho muito interessante e seria criar isso no nosso plano diretor para incentivar esse tipo de ação para turismo e o turismo sustentável e principalmente você vincular as festas da uva, você levar o pessoal para conhecer as propriedades. Tá? Alguém tem alguma colocação? Alguma dúvida? Podemos aprovar, pessoal? Ninguém contra? Então aprovado. Vai lá, Edgar. Então aqui a gente está alterando para efeitos do caput anterior. Na verdade a gente está tirando, né? Então a gente está colocando o meio urbano físico deverá possibilitar o desenvolvimento econômico do município, assumindo seus eixos de vocação econômica. Anteriormente só estava industrial, turismo e agricultura. Hoje em dia é muito mais amplo, tá? Então a gente está trocando ali seus eixos de vocação econômica, reforçando seu potencial industrial e instalação de empresas de baixo impacto ambiental ligadas a atividades de serviço. Seriam essas que eu falei para vocês, principalmente empresas de tecnologia. Elas não são indústrias, né? Elas fazem empresas que prestam serviço, tá? Aí a gente ali estimulando a indústria do turismo e da agricultura de pequeno porte. Então, a gente já colocou nos artigos anteriores, a gente está sugerindo só tirar desse artigo, tá? Respeitando os segundos critérios. Seria essa alteração. Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contra essa alteração, pessoal? Podemos aprovar? Aprovado, Edgar. Vamos lá? Aqui, grupo 6. Elaboração de um plano setorial específico para o distrito industrial com metas, ações e prazos, tendo como prioridades. O prioridades, pessoal, engraçado que veio de outros grupos. O primeiro falou de um plano específico para o distrito e ponto. Teve outros grupos, que foi o 4, que colocou priorizar algumas coisas no distrito. Então a gente elencou junto essas itens, tá? Acho que é mais fácil fazer um pacote, né? Então, prioridade 1A, adequação do saneamento básico, é uma ação que já está em execução. Definição de áreas para manobra e estacionamento de veículos de carga, isso é um problema, uma área de estacionamento. A gente está com isso já. Acho que desceu, Juliano, o plano de mobilidade, aquela área de vaga de caminhões, desceu, né? No distrito.
já foi inserido ali uma área que a gente já negociou, uma cultura institucional, que seria para esse pátio, e incentivação da criação, incentivar a implantação do porto seco do distrito industrial, multimodal, rodoviário, ferroviário, aeroviário, com aproveitamento da duplicação da linha almejada e ramal ferroviária a ser instalada. Então, visando a reforma da ferrovia toda, que pode trazer um acréscimo, muitas vezes, para carga, vamos ver, porque esse trem intercidade, que eu conversei com o engenheiro responsável, vai ser feito com um ramal novo, uma linha nova ao lado, e mesmo traçado. E eles estão pretendendo reformar as duas outras. Vamos ver se isso acontece, vamos ver se quer. Aí você tem a questão da Miguel Melhado. Eles fizeram estudo em cada, uma linha. Eles fizeram. Sim. Depende. Ele é responsável por esse estudo do trem de universidades. Aí depende da política do governo. Nessa parte de trem, as duas linhas que estão aqui, a que vai e volta, elas serão mantidas. A terceira linha é mais uma tentativa, é no outro ponto que vai ser desapropriado e feito. Ela não será para cá, ela será para o outro lado. Mas vocês não entendem como é que nós vamos fazer o Porto Seco no distrito industrial com o modal ferroviário. Ele não vai passar daí. O mais perto que a gente vai ter é o de Viracopos, o aeroporto de Viracopos, que não conseguiu ativar o dele. Eu não entendi ainda o porquê do Porto Seco e muito menos o modal ferroviário. Itativa não, ele vai passar na lateral. Tá? Ele vai passar na lateral. Depende do ponto, ele vai passar à direita, depende do ponto à esquerda. Tá? Por isso que é um intermodal. Não significa que o trem vai passar naquela região, mas você vai usar o rodoviário, o ferroviário e o aeroviário, que você tem a questão do Viracopos ali próximo. Seria você ter. Quem participou da palestra aqui do pessoal da Leuzina, que era presidente da Implaza, a própria Implaza falou bastante sobre isso, que existe todo esse projeto que o governo estadual está pretendendo fazer. A gente espera que o governo atual e o futuro, que isso não vai ser uma coisa para essa próxima gestão estadual no Vitor, para finalizar isso é um projeto a longo prazo, tenha. A ideia disso estar no plano diretor é o quê? Caso saia do papel, a gente ter essa possibilidade de executar isso. Tá? A gente ter uma delimitação ali para a gente poder fazer. Aproveitar um plano do governo estadual que a gente consiga participar. Tá? A ideia é essa. Não que isso vai sair o ano que vem, pessoal. Claro que não. Isso é um estudo bem maior. Inclusive, até a Leuzina falou do trem passando no meio da Bandeirantes. Não sei. Que já ventilou-se vários estudos disso. Não sei se realmente vai sair. Então, esse grupo 4, ele fez essas propostas ali. Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida? Alguém é contra, pessoal, isso? Podemos aprovar? Aprovado, Edgar. Acho que dá mais dúvida, Edgar. Então, aqui é supressão de texto, visto que é contraditório ao resto da discussão. Aliar a instalação de redes de turismo ao plano de preservação das áreas não ocupadas e potencializar a identidade do município como tranquilo e agradável. Isso daí a gente achou interessante. Então a gente está sugerindo essa retirada desses dois itens. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Alguém é contra, pessoal? Podemos aprovar? Aprovado. Ó, pessoal, aqui é definir e assegurar espaços adequados limitados territorialmente para o desenvolvimento de atividades agrícolas economicamente viáveis dentro do perímetro urbano e pequenas propriedades. Delimitar o território agrícola do município. Preservar e incentivar o desenvolvimento de atividades agrícolas, produtores e propriedades situadas nas áreas definidas como urbana, de expansão urbana e rural.
A gente está sugerindo, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre ZEAGs. Tá? No plano 2007, o pessoal marcou várias áreas agrícolas que ou não eram, ou foram, ou deixaram. E, na verdade, ninguém se prontificou a se marcar. Marcou, mas ninguém foi atrás. Então, não sei se vocês lembram, a gente falou que a gente vai modificar o texto para criar um cadastro de quem tem interesse a ser ZEAG. A única coisa que ficou pendente, não sei se vocês lembram, é o prazo. Teve até um delegado que pediu que o cara seja marcado em ZEAG, ele vai ser internamente ZEAG. A gente colocaria um prazo ali, caso ele queira sair, mínimo. Por exemplo, hoje é uma área rural, o cara tem interesse, amanhã sobrou os filhos, não vai ter mais uma atividade rural. Então ficou essa questão. Então, visto que a gente mexeu em toda aquela estrutura da ZEAG, que vai ser, essa área vai ser uma área que vai ser um ato de cadastro do proprietário de interesse, que a gente vai abrir posterior ao plano diretor, a gente está sugerindo tirar isso, porque não tem como definir se a gente ainda não teve a procura dos proprietários. Alguém tem alguma dúvida? Podemos retirar, pessoal? Aprovado, Juliano. Acabou. Juliano? Bom, senhores, dessa leva, mais 10 minutos na próxima semana a gente termina. Então, para sexta-feira, quinta ou sexta-feira, a gente está enviando mais coisas. Semana que vem às 7. Obrigado a todos, boa noite, boa semana.